isso é da alma, porque a alma é o principal de todos nós. Você vai ver que a alma está alojada em tudo, inclusive ser salvo ou liberto, ser crente de verdade, está na alma. Então, distúrbio na produção de neurotransmissores, deficiência de vitaminas, minerais e aminoácidos importantes para o bom funcionamento do organismo, distúrbio na glândula pineal, melatonina, que é o mais importante antioxidante endógenos que temos e faz uma verdadeira faxina nos radicais livres do cérebro, circulação cerebral, deficiência, presença de metais tóxicos no organismo, problemas intestinais, hipertireoidismo, tudo isso, irmão, pode acarretar, principalmente numa mulher, depressão. O hipertireoidismo, a falta de hormônio, a melatonina, tudo isso mexe com o organismo da pessoa. E ela pode entrar em depressão. E você acha que é espiritual. Então você precisa ter atenção sobre isso. Quando a gente está olhando uma pessoa, olhando para essas fichas, a gente tem que entender isso. Senão a pessoa vai sair pior do que Gustavo da sala. Ela vai sair pior do que Gustavo da sala. Toda depressão é um alarme ao conselho. A dor é um sintoma de desordem. A dor, às vezes a gente pensa que a dor é ruim. No mundo espiritual, a dor é excelente. No mundo espiritual, a dor é excelente. Ela está dizendo que algo precisa ser resolvido. Quando você sente uma dor, você tem que ficar alerta. Conheço pessoas que foram para o hospital base lá em Brasília, uma dor aqui, o médico mandou ela para casa 3 vezes. No final, ela teve que ir para Goiânia, abrir daqui até embaixo, porque uma hernia estruturou, subiu o organismo todinho, por conta de uma hernia umbilical, e aí infeccionou tudo. E o médico achou a primeira avaliação, o remédio que tem que tomar e abrir e amassar. Então, quando tem uma dor, eu sou desse jeito. Eu quero fazer exame. Eu quero saber o que eu tenho. Não é normal uma dor assim. Se fizer um exame e não der nada, aí eu vou partir para onde? Espiritual. Eu parto um pouco espiritual. Causas orgânicas da depressão. Gostaria de mencionar algumas possíveis situações envolvendo distúrbios orgânicos que podem estar colaborando com a construção e sustentação de um quadro depressivo. É importante mencionar que esses fatores podem ser de caráter reflexivo, ou seja, uma somatização de problemas espirituais ou distúrbios psicoemocionais. Uma depressão pode começar reativa e continuar orgânica. O estado depressivo, emocionalmente falando, acaba refletindo no metabolismo. Há anos atrás havia depressão sendo reativa e depressão de esgotamento. Hoje, sabe-se que eventos negativos da vida desencadeiam depressões graves, principalmente se existe predisposição bioquímica. Então você precisa entender que a depressão pode começar orgânica, pode terminar espiritual, ou pode começar espiritual e terminar orgânica. Isso é um diabo destrutivo, para fazer uma confusão na vida da pessoa. Para fazer uma confusão na vida da pessoa. E essa confusão na vida dessas pessoas é principalmente os cristãos, os evangélicos. Porque muitos dizem que o evangélico não tem doença. Muitos dizem isso. O aspecto espiritual também é fundamental. De forma importante ressaltarmos em relação aos quadros depressivos, as causas da natureza orgânica seria desastroso espiritualizar um problema natural, como também medicalizar um problema espiritual. Esse segmento é inegociável. A grande chave do tratamento está vinculada ao diagnóstico correto e completo. É esse diagnóstico.
saber descobrir esse diagnóstico da pessoa. Com muita paciência. Conversar com a pessoa. Quando vai pegar a pessoa com essa ficha que eu passei com vocês, ele já estudou em casa a ficha. Já observou várias coisas, várias situações naquela ficha em que pode desencadear essa doença que a pessoa colocou aqui, ó. Qual o seu principal problema? Está bem aí na ficha. Qual o seu principal problema? A pessoa coloca. O problema é depressão. Só que embaixo você vai escrever um monte de coisa. Tem lá as perguntas. Você tem problema disso, você tem problema daquilo. Então você precisa ter esse ponto onde você vai encontrar esse problema, essa situação para você ajudar a essa pessoa. Porque precisamos entender o que é espiritual e o que é natural. É necessário separar as coisas naturais das coisas espirituais, estabelecendo o discernimento da sutileza de Satanás. Não devemos desmerecer o aspecto científico da acupuntura, que se baseia na estimulação de endorfina na massa muscular pelo uso de agulha. Como endorfina é uma substância analgésica, os efeitos terapêuticos são sensíveis mesmo paliativos. Assim sendo, a acupuntura pode ser praticada isolada dos rituais espirituais. Por quê? A acupuntura veio lá no Oriente. A acupuntura veio do Oriente. E o que tem no Oriente? Os Budas, os não sei o que lá, os orientais que têm os seus deuses. E eles, na hora que está fazendo aquelas agulhas, eles invocam, porque ali vai sair sangue. Muitas das vezes, já fiz acupuntura. Você tem que saber como você está, porque outras pessoas não sabem definir, separar o pecado do pecador. É por isso que às vezes você não consegue amar um drogado, você não consegue amar um homossexual, você não consegue amar uma prostituta, porque você não está separando a pessoa do pecado. Porque o pecado dela é uma coisa, essa pessoa é outra. Assim Jesus não ia expulsar os 7 demônios da Madalena e de outros Gadareno. Assim ele não ia expulsar, porque ele não amava a pessoa. Ele amava a pessoa. Ele não amava o pecado. Por isso que às vezes a gente, não, isso aí é o quê? Não, isso aí veio lá do Oriente, eu não vou fazer porque eles usavam isso. Não, você precisa separar, saber nem separar o pecado do pecador. O cara usa dinheiro para pecar. A prostituta ganha dinheiro e leva para dentro de casa. E os pais às vezes nem sabem de onde veio esse dinheiro. É um dinheiro amaldiçoado. Ela está ganhando um corpo. Então não pode. Se você descobrir isso, você precisa devolver esse dinheiro. Aí o cara diz, eu sou crente, mas o que é que tem jogar na loteria? O que é que tem jogar na loteria? Não é jogo de azar, esse jogo, esse dinheiro é maldito, tão maldito que as pessoas que ficaram milionárias na Mega Sena, um monte já estão pobres. Então a gente precisa entender, nós precisamos ser verdadeiros cristãos. Isso é muito pecado. Quando eu estou dando esse curso aqui, isso aqui eu pego isso tanto para mim, eu me alimento com isso. Eu me alimento com isso, cada vez mais. Página 26. Sintomas, enfermidades repetidas ou crônicas sem diagnóstico médico claro, especialmente se são de caráter hereditário. Alguns teólogos fazem distinção entre doenças e enfermidade, sugerindo que as doenças estão relacionadas a alguma disfunção ou contaminação biológica, enquanto as enfermidades são provocadas por espíritos demoníacos. Aqui é muito importante o discernimento para não espiritualizar uma doença que tem uma natureza humana
e chamando assim os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridades sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doença e enfermidade. Mateus 10. Então, meu irmão, aqui você precisa entender que no mundo espiritual existe a doença e a enfermidade. Quando é enfermidade, é espiritual. Quando é doença, é orgânico, natural. Mas pode ser curado os dois. Mas você precisa entender que muitas coisas não saem com uma simples oração, não saem com uma simples palavra, não saem com grito. Você precisa entender isso no mundo espiritual, que muita gente faz um terrorismo numa pessoa e a pessoa não se cura, não se faz. Porque ninguém hoje vê mais milagre nas igrejas, porque o negócio não está bem feito. Não está bem feito. Não é a regra certa para você ver milagre. Você precisa ver milagre de uma maneira onde as pessoas não entendem ou não têm discernimento espiritual ou não têm uma ligação com o Espírito Santo para saber usar as armas direito para curar uma pessoa. E nós precisamos entender isso. O que é enfermidade e o que é doença. Muitas perseguições ou infestações demoníacas se dão por meio de espírito de enfermidade. Em alguns textos bíblicos observa-se a presença desses três conceitos: doença, enfermidade e demônios, mostrando como eles podem se associar. Escolhi propositalmente esse texto do Evangelho de Lucas, por ele ser um médico, uma pessoa da área científica, mas que também reconhecia o caráter espiritual de algumas enfermidades, bem como algumas mulheres que haviam sido curadas do espírito maligno de enfermidades. Maria, chamada Madalena, a qual tinham saído 7 demônios, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos, e a andava encurvada, não podia de modo algum endireitar-se. Irmão, quando você pensa que essa mulher é encurvada, ela era filha na fé de Abraão, e há 18 anos andava encurvada. Ela só tinha visão para o chão. É a única visão que ela tinha da vida. Imagina uma pessoa com 18 anos andando assim. Eu tinha uma tia que ela andava assim, isso aqui era quase dobrando aqui, ó. Eu tinha uma tia assim. E hoje eu sei que aquilo ali era o poder demoníaco que foi lançado na coluna dela. Estava alojado lá. Porque ela recebia muito cigano na casa dela. Muito cigano. Cigano é macumbeiro. Satanista. Eu já vendi muito plano de saúde para cigano. Eles me mandavam uma coisa assim, quando eu era nem achava que ia ser cristão. Então, aqui, 18 anos encurvada. A outra com 7 demônios. São mulheres que acompanharam Jesus. Acompanharam Jesus. Porque tinham problemas espirituais, doenças espirituais, enfermidades. A outra, 12 anos, gastou todo o dinheiro que tinha. Todo o dinheiro que ela gastou. O médico daquela época não resolveu nada. Teve fé, tocou nas vestes de Jesus. O que se enfrenta na prática são vários males que se evidenciam estranhamente na vida das pessoas, quando o diagnóstico médico claro fica totalmente inviabilizado. Alguns exemplos corriqueiros seriam o caso da insônia crônica, sonolência exagerada, bloqueios mentais, desmaios, convulsões, alguns tipos de epilepsia, peso e dor na coluna, dor de cabeça crônica, impressão de inchaço na cabeça, pontada no corpo, alguns casos de doenças congênitas, etc. Aí na ficha tem todas essas doenças que você sente, para colocar que você sente, porque o diabo, ele
ele entra na pessoa pela coluna e pela cabeça. Todo o trabalho do espírito de macumbaria nos Estados Unidos é feito na cabeça e na coluna. Então o trabalho da macumbaria, do satanismo, do espiritismo, é tudo na cabeça. Tem uma oração que nós vamos fazer amanhã, que é a grande renúncia. Tem essa oração, vocês vão ver essas orações que é feita para você renunciar. Se por acaso lá atrás alguém colocou a mão na tua cabeça e fez um trabalho, lançou coisas em você. É a mesma coisa, chega uma macumbeiro aqui, aceita Jesus como Senhor e Salvador, e daqui no outro dia ele já está, daqui uma semana, já está colocando a mão na sua cabeça. Esse cara não é curado. Não é curado. Nós vamos ver aqui, ó, doenças congênitas. Uma das recentes descobertas da ciência é que 97% dos genomas que achavam que não tem noção do que faz a conexão do gene com o ambiente externo, ligando ou desligando de acordo com os hábitos e o estilo de vida. Antes acreditava que a herança genética influencia mais do que os hábitos e o modo de vida na constituição de uma pessoa. Hoje já é provado que o ambiente interfere no modo decisivo do código genético, promovendo alterações no funcionamento dos genes. O genoma sofre muitas alterações que podem ser de caráter reversível ou irreversível. No câncer, o crescimento descontrolado das células desencadeada por gene modificado, e existem dezenas de outros genes relacionados às doenças que podem ser ativados ou influenciados por micro-RNAs, sintetizados em laboratórios. Então, quando você pensa em ambiente externo, por exemplo, você mora aqui nesse lugar, talvez é muito calmo. Quando eu moro lá, eu passo 3, 4 dias, 5 dias lá no domingo, principalmente o barulho dos passarinhos. Daí eu vou para a cidade. Cara, quando eu chego na cidade, o meu sistema muda todo. Já não estou mais acostumado com aquilo. Isso prejudica, isso faz com que tenha até doenças. Sabe aquela pessoa pilhada o dia todo? Aquela pessoa que é enérgica demais? Não. Isso não é um problema. Essa pessoa pode ter um tacarento rápido. Pode ter problema sério. Porque mudança. Quadro de desintegração familiar. A esfera familiar é um dos principais campos para que se constatar a existência de infiltrações demoníacas. Grande parte do esforço do inimigo se resume em desintegrar a família. A fragmentação familiar desprotege o indivíduo e compromete a sua formação, gerando uma situação crônica precoce de destruição. Meu irmão, o diabo veio para destruir, matar, vai destruir a família. A desintegração familiar é o que ele quer. E um testemunho do ex-satanista, ele disse que o prazer deles era ver uma família destruída. E quando viam um casal não dada na rua, para eles era a pior coisa do mundo. E hoje ainda é assim, e vai ser assim. Porque eles veio para matar, roubar e destruir a família. Eles veio para matar, roubar e destruir a família. Algumas coisas importantes a serem consideradas sob o ponto de vista familiar é quando se observa um alto percentual de adultério, separação conjugal, divórcio na história familiar, o ódio, rupturas, inimizade na família em grande escala, irmãos que odeiam de morte um outro irmão ou parentes, pais que não conversam com os filhos. Há vários anos, os filhos que cortaram totalmente o relacionamento com os pais, situações como violência, brigas ou até mesmo assassinato entre famílias e parentes. Isso aí, irmão, é a desintegração familiar. Por que lá antes do canal antigo, o Velho Testamento, o que é que diz?
carne. Por que nós não obedecemos, irmão? Por quê? Quando chega perto, a gente para. Em alta velocidade, quando chega perto da placa, a gente para. Se dá a placa lá é 60, você tem que ir a 60. A placa é 90, não, a placa é 60, você vai 120. Quando chega lá perto da placa, você freia, vamos levar. Por que nós somos assim? Por quê? Então, em outras coisas, nós somos piores. Se nós não nos policiarmos, não vigiarmos. Amém? Um ensino descontextualizado. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 15 e 17. Existe espíritos malignos que se infiltram em áreas específicas da nossa vida, na vida de uma pessoa, devido a feridas ou iniquidade de cunho pessoal ou geracional. Ignorar as leis que governam o mundo espiritual é um erro catastrófico, e ignorar os seus agentes piora ainda mais a situação. De forma alguma, queremos construir um ensino sobre libertação, com ênfase nos demônios. Isso seria tragicamente superficial. Nosso maior problema em batalha espiritual não é a presença do demônio, mas a ausência de Deus. A questão aqui é que muitos de nós já temos definitivamente o cartão vermelho para o Espírito Santo em áreas específicas das nossas vidas, entenda? Em áreas específicas. Nós não temos cartão vermelho na nossa vida toda. Você entende? Que nós temos o Espírito Santo para amar nossa esposa, ou nosso marido. Nós temos o Espírito Santo para orar na igreja. Nós temos o Espírito Santo para ser um irmãozinho na igreja tranquilo. Mas nós não temos o Espírito Santo para quando vai para a rua e encontra um cara no meio da rua que quer fazer alguma coisa, você já começa a gritar, a xingar, a falar. Nós não temos o Espírito Santo para andar na velocidade certa. Nós não temos o Espírito Santo para pegar o telefone, ligar para a família e dizer assim: como é que você está? Você está bem? Você está precisando de oração? Quer que eu ore para você? Você está entendendo? Então nós temos o Espírito Santo em algumas coisas, nas outras nós não temos. Que cristão é esse? Quando você vai para a igreja e você vê o cara pegar o microfone, se encha agora com o Espírito Santo. Se encha agora com o Espírito Santo. Peraí, você não é cristão? Você já está cheio do Espírito Santo. Ei, você já está cheio do Espírito Santo. Que negócio é esse? Se enche agora com o Espírito Santo. O Espírito Santo está em você, dentro de você. Só que ele está esperando você falar com ele. Ele é uma pessoa. Iniquidades geracionais, injustiças sofridas sistematicamente, feridas causadas por autoridades, pecado no processo de formação familiar, podem construir mentalidades que facilitam uma acentuada infiltração demoníaca. Assim sendo, os demônios desempenham uma tarefa de acordo com a natureza da brecha que foi aberta. Então, entenda que para cada pecado existe um demônio.